Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer aí dois fundos, o SAD11 e o SARI11, os dois aí do Santander Asset. Então bora começar o vídeo aí, deixar aí minhas redes aí como sempre venho deixando. Para você que não entrou lá no nosso grupo do Telegram, entra lá, o link na descrição. E para você que não me seguiu lá no Instagram, siga lá. O link também fica na descrição. E para você que não me segue, não é inscrito no canal, só clicar no logo aqui no canto inferior. E aí você se inscreve, isso ajuda a mostrar para o YouTube que o que eu venho fazendo é relevante. Vamos começar aqui pelo SARI, para a gente começar esse bate-papo. E o que é este fundo? O que é o SARI11? É um fundo híbrido. Ele tem essa pegada de fundo híbrido. O que é um fundo híbrido? É um fundo que investe, no caso dele, ele investe aí em imóveis corporativos e imóveis logísticos. É uma pegada bem parecida assim com o que a gente vê no. Parecida assim, dadas as devidas proporções, mas o que a gente vê no KNRI, o que a gente vê no ALZR. Claro, cada um tem sua característica específica. No caso dele, é basicamente isso. Então, o que a gente pode ver aqui? Ó? Um pouco do geral, que a gente vê que o fundo está num valor de mercado nesse dia 25/2 aqui. Eu não sei que dia que esse vídeo vai sair, vai pro ar, mas pega o valor atualizado aí para dar uma olhada. E ele tem um rendimento aí de 62 centavos por cota. Nesse valor aqui já está dando quase 1% ao mês. No patrimonial dele é 98, então tem um baita desconto. Ele está com um baita desconto. Patrimônio líquido aí de praticamente R$ 1 bi, é grande. O número de cotistas, 15 mil, é pouco, né, para essa quantidade de patrimônio. Taxas dele, não gostei, 1,25, é um fundo meio fora do radar, é uma gestora fora do radar, então deveria ter uma taxa mais atrativa para chamar público, né? Tem que, a gente está no mercado onde tem aí seus 300 fundos imobiliários e os fundos têm que competir entre si, trazendo aí alguma vantagem, né? Ele traz aqui um pouco da questão do fevereiro, né? Ele fala dos 62 centavos e tal. Aí falando do portfólio, tiveram a obra dessa regulação do heliponto WT Morumbi, agora vai para a ANAC, e a liberação no final de março de 2022. Estão bem otimistas aí, se tratando de ANAC, tudo é devagar pra caramba. Tenho um pouquinho de experiência para poder falar do assunto. Espero que seja rápido, né? Pelo amor de Deus, ninguém merece. Ele fala um pouco sobre as posições temporais de FIIs de CRI. Entendemos que, diante da atual subida de juros e da inflação, o carrego desses ativos vai ser atrativo, pelo menos até o segundo semestre de 2022. A gestão trazendo aí o racional dela para esse carrego. Vamos ver aí o que vai mudar. Lembrando, esses dois fundos são fundos aí que estão no acompanhamento mensal que eu estou fazendo. Que já falei, né, que eu fiz uma planilha com 130 fundos e eu acompanho eles e tal para gravar vídeo. Sai o relatório, eu pego, faço o download, deixo numa pasta lá aqui no computador. E aí quando eu estou com tempo eu vou pegando e vou zerando essa pasta. Claro também que quando chega o relatório eu dou uma lida para ver se não tem nenhuma informação de certa urgência para a gente falar. Aí também falando da questão de novas aquisições e tal, poucas transações no mercado logístico, os fundos estão descapitalizados, as alavancagem estão caras. Esse fundo ele tem uma graninha em renda fixa ali interessante, viu? E ele fala que ele busca patamar entre 9 e 12 de cap rate, bem alto, né? Para logístico. Vamos ver o que eles vão aprontar. Aí ele fala, o número de cotistas crescendo, aumenta na base em 27% em comparação a dezembro de 2021. Bom, né? Bom o fundo crescer. Se eles diminuíssem essa taxa aí e tal, ajudaria no resultado, quem sabe. Ele fala um pouquinho da participação, né, dos ativos e tal. A gente vê WT Morumbi, receitas financeiras. Você vê, é um fundo que ele tem uma pegada híbrida de ter aí seus imóveis de corporativos, logísticos, e o que tem de receita financeira é 1/3 do resultado. Então, é um híbrido, ele é mais híbrido, por exemplo, com a ALZR e com a NRI, que ele ainda tem aí essa parte de receitas financeiras, que são os FII de CRI e um pouquinho em renda fixa que ele tem lá. Ele fala um pouco da participação de cada imóvel, né? A gente vai passar pelos imóveis mais para frente, serviço, bem de consumo e tal, segundo o inquilino. A distribuição de receita por inquilino, a gente consegue ver aqui cada um deles, a gente vê aí empresas grandes, por exemplo, Pirelli, Epson, Arezzo, Unilever, Brookfield, etc. Um pouco da carteira, a gente vê aí que
a história de vacância, ele coloca a vacância ao contrário, né? Ele coloca o que está ocupado. É curioso isso. Então ele coloca o pré. Hoje o fundo está 93,8% ocupado. Geralmente o pessoal coloca o contrário, né? Coloca, sabe, seria 6,2% de vacância. Achei curioso. Aí ele coloca um pouco do indexador. O grosso está em GPM. Eu acredito na mudança e tal. Tá todo mundo negociando por isso e tal. Então vamos ver. Eu gosto de falar isso nos vídeos porque se acontecer de ter uma mudança de IPCA, não é surpresa e tal. Não tem por que ficar preocupado com isso. Os vencimentos contratos de 2022 tem um pouquinho, 23 a gente fica light, 24 e 25 tem um pouco mais. E 27 que é um ano meio que chave para o fundo aí. Então, para quem quer entrar pensando no longo prazo, saiba que 27 tem esse grande vencimento aí. As revisionais está aqui, 22 não tem nada, 23 tem bastante também. Outro ano chave para comentar sobre o fundo. A carteira do fundo, foi o que eu falei com vocês. A gente vê ó, imóveis, FIIs, renda fixa e as obrigações, né? A gente consegue ver que ele tem 150 milhões em fundos imobiliários, que são aí basicamente KNIP e KNE High Yield. E a gente tem aí 177 milhões em renda fixa, tem 73 em obrigações e tem um CRI da W Torre aqui de 322 milhões. Isso vai trazer para a gente mais ou menos um ativo na casa aí dos seus 1,2 bi e um passivo na casa de 400 milhões de reais. Que vai dar uma alavancagem aí próxima dos seus 25%, uma alavancagem assim considerável. Lembrando que essa questão da obrigações a pagar a gente também coloca como alavancagem, né? Evidentemente. Mas ele tem dinheiro para isso, ó. Ele tem 177 milhões, se ele quiser quitar essas obrigações a pagar aqui, claro, ele não vai fazer isso, né? Mas vai deixar esse dinheiro parado em caixa. Ainda vai sobrar 100 milhões aí, e mais do que ele tem aqui de cota de fundo imobiliário, que são dois fundos extremamente líquidos, ele tem aí de liquidez algo próximo de 250 milhões, se ele quiser fazer as aquisições lá que ele comentou e tal. Ele tem bastante gordura para fazer isso. Vamos ver. Aqui ele traz um pouco dos rendimentos, ó. A gente vê como vem. Fica nessa casa aí entre 60 e 75 centavos, né? Ele tem um resultado acumulado muito grande, 42 centavos por cota, bastante coisa, né? E a gestão vai distribuir aí mais à frente. A liquidez dele não é tão boa, 900 mil aí praticamente. Para o fundo de 1,2 bi, não é tanto não. Muito por conta do pouco número de cotistas, né? A gente consegue ver a DRE dele aqui, ó, a gente pode pegar fevereiro, ó, receitas gerais, imóveis 5 milhões, fundo imobiliário 1,6, renda fixa 1,1. Então ele está em bastante grana que dá aí da parcela de FIIs e da parcela de renda fixa dele. E lembrando, essa parcela de renda fixa, com esse nível de Selic, ela tende a começar a remunerar cada vez melhor. Então a gente pode ver um patamar ficando mais interessante de rendimentos do fundo. É um ponto a se comentar. Ali um pouco aqui dos imóveis, a localização, a gente consegue ver aí. Vou pegar os imóveis de forma aí, ó. W Torre, ó, ele tem 75%, a vacância de 17% nesse imóvel. Consegue ver aí o endereço e tudo mais. Tem esse edifício Work aí, vacância zerada, legal. Tem um portfólio logístico bom, dentro do raio de 30 km aí de São Paulo. A gente sabe que esse raio é um raio que dificilmente fica vago. E aí são dois galpões. Esse do Santo André, a gente vê, vacância zerada. Tá aqui o galpão. Eles não dão muita informação, né, sobre os galpões. E esse de Barueri não são aqueles galpões que a gente vê nos grandes fundos, aqueles galpões maravilhosos, gigantescos, não. São galpões que a gente vê que comparando aí, por exemplo, com os galpões que a gente vê em HGLG, XPLG, BRCO, PTLG, LVBI, e praticamente esses, né, que são os grandes fundos de logística, a gente vê que está um patamar um pouquinho abaixo, né, que a gente consegue ver aí. Aí ele traz um pouco da distribuição aqui, né, dos fundos imobiliários, ó, 16% da carteira do fundo, tem a renda fixa, a gente vê uma parcela aí que ele tem. Então ele tem que nem High Yield, que NIP, CPTS, até marquei aqui, né, com a posição que meio, mais ou menos, GCR, Iridio, VGIP, MCCI, são bons fundos, né? E eu destaquei os dois, né, na minha explicação, que NIP, que nem High Yield, porque tem muito fundo que usa esses dois fundos como um caixa melhor remunerado. Um ponto a se comentar
sobre essa carteira dele. Ele não traz informação de quantidade, preço médio, nada, mas tá aí a carteira. E eu acho legal essa pegada de um fundo muito híbrido, né? Ele é mais híbrido que os outros dois grandes que a gente tem aí. Ainda tem essa parcela grande em renda fixa e essa parcela grande em FII. Para um fundo que tem essa pegada híbrida, é interessante. E vendo, são todos fundos de papel, não tem tijolo aqui nesse meio. Outro ponto a se destacar. Então, a gente vê aí que é um jeito de ter um carrego de caixa um pouco mais interessante. Lembrando também, quando um fundo grande desse, de 1 bi, vai entrar num fundo desse, ele não entra no mercado, ele entra numa oferta numa 400. Então ele consegue pegar aí num preço bem baixo, né? Então é um ponto a comentar aí sobre isso. Achei interessante o fundo, foi a primeira vez que eu trouxe ele aqui no canal, é um fundo interessante, meio fora do radar, né? A gente não vê o pessoal falando dele. Tem que fazer um acompanhamento maior, assim, não pode falar assim, entraria, não entraria, não. Eu trouxe um relatório e tudo, para analisar o fundo ir mais a fundo nele, mas parece ser interessante a estratégia deles aí. Pelo que eu vi aí, um fundo, aquela coisa, fora do radar, extremamente descontado, pode ser uma opção aí para você entrar, fazer um carrego e depois um ganho de capital, se você quiser e tudo. Ou até mesmo levar ele aí para o longo prazo também. Então fica aí o vídeo sobre o SARI. Vamos pro SAD, que é um fundo de papel muito indexado ao CDI. E um ponto que eu venho comentando, já comentei nos meus outros vídeos, só pra gente finalizar isso aqui, ó. Vamos aqui de novo, só que eu quero mostrar uma coisa pra vocês antes que eu esqueça. Olha aqui, ó, a carteira de fundos de papel dele, tá vendo? Beleza. Vocês conseguiram ver SAD nessa carteira? Não tem. Então, assim, é muito legal quando a gente vê um fundo que não tem outro fundo da casa. Ele tinha tudo para ter esse SAD investido, não tem. Então, ponto aí para a gestão. Eu acho legal quando tem esse compliancezinho, de você não investir no produto da própria gestora. Aí ele traz aqui, vamos falar um pouco do SAD agora, virando a chave totalmente, passando agora para um fundo de papel, um fundo de CRI, que é indexado ao CDI. Então a gente consegue ver, começar no geral, é um fundo bem menor aí, 318 milhões aí. Tá com um certo desconto em relação ao patrimonial, cerca de 10% de desconto, e tá pagando 85 centavinhos. Então nesse valor de 89 aqui, já dá aí praticamente 1%, não tá ruim. Ele coloca 93,9% alocados, o rendimento de 0,35 centavos, é equivalente a 103% do CDI. Calcular sobre o preço de emissão de cotas a R$100. E você que comprar 89, você vai ter um valor melhor ainda. Aí ele fala que teve aí um movimento de giro da carteira e tudo, compraram esse CRI super frio, alocação de 15 milhões, taxa IPCA mais 7. Ele fala um pouco do boletim Focus, falando um pouquinho da inflação, né, que as metas, tudo crescendo, né, cada boletim que sai. Ele fala, 78% são indexados ao CDI. Outro ponto também, Selic indo a patamar de 13%, esse fundo começa a remunerar cada vez melhor. Cada reunião do cupom ele remunera melhor. Ele fala, no dia 30 de dezembro, o fundo comunicou ao mercado que, alinhados com os interesses do cotista do fundo, o administrador gestor renunciar temporariamente uma parte da taxa de administração do fundo. Aí, legal, foi o que eu comentei do outro, que poderia tirar a taxa, esse aqui ele já fez, porque é um fundo menor e tal, quer ganhar atração. Então, é legal isso, né? Ele coloca aí uma taxa de 0,8, já é uma taxa bem competitiva, assim. Eu acho legal quando um fundo faz esse tipo de movimento. Ele quer chamar mais gente, ele quer chamar mais cotistas. A gente vê o número de cotistas, são 3 mil. Em teoria, nem era para eu estar falando dele aqui no canal. Eu estou querendo pegar também, como eu falei do acompanhamento, pegar fundos com pelo menos 10 mil cotistas e tudo. Mas, como eu fiz de um, eu faço dos dois Santander junto. Faço um vídeo só para os dois, aí fica legal. Até para vocês conhecerem uma opção de um fundo indexado ao CDI, um fundo interessante. Tá aqui os setores, né? Energia corporativo, AAA, shopping, varejo, o grosso todo em CDI, praticamente 90%, CRI, FI, caixa, rendimento aí que ele pagou 85 centavinhos. E a gente vê, ó, olha a Selic vai subir, olha os rendimentos dele, como é que foram. Foi embora, ó. 85 centavos. Ótimo, né? O ideal desses fundos CDI é você comprar aqui, ó. Quando ele tá pagando essa merreca, 28 centavinhos lá atrás. A cota devia estar muito mais amassada. Aí você compra lá atrás, quando você vê que a Selic vai subir, e aí
quando a Selic sobe, você pega aí num patamar bem interessante. A liquidez dele é boa, 1 milhão aí. Para um fundo de 3 mil cotistas não tá ruim não. Tem 19 centavos por cota acumulado. Da DRL não tem muito o que comentar. Aquela carteira, como é um fundo menor, a gente vê, até marquei aqui, ó, PL, tem exposições um pouco grandes, né? A gente vê aí, ó, 9,5, 9,5, 9,5, 10, 9,7, 9,1. Então, são exposições um pouco grandes. E a diversificação também por securitizadora não é tão grande, ó, a gente vê, tem bastante da True aqui. E eu não me preocupo tanto, que até então o que eu já vi da True Securitizadora é uma securitizadora legal, o site deles é bem transparente aí. Mas tem parte do pressuposto que possa dar algum problema, então é legal ter uma diversificação entre elas também. Esse é um fundo que, quando ele começa a performar melhor, a tendência da cota é acompanhar, e aí ele vai conseguir crescer, vai entrar no momento de fazer mais emissões e tal, e aí dilui esse risco. Então tem que ter uma paciência com ele. O mercado ainda não está com olhos para os fundos CDI, mas o mercado está muito ainda preso nos IPCA+. É claro, o IPCA ainda está alto, mas eu acho que para o investidor é bom começar a dar uma olhadinha nos fundos CDI lá, colocar o pezinho, né, para não falar outra coisa, nos fundos CDI. Ele traz aqui, ó, monitoramento dos CRIs e tal, né? A gente vê, ó, ele trazendo esse CRI edifício Vista Faria Lima e tal. Ele explica um pouco, a LTV de 35%, o imóvel vale 4 vezes da dívida, várias empresas estão locatárias, 100% locado, papapá. E traz umas informaçõezinhas aí sobre ele, legal, né? Aí outros CRIs aqui, eu não vou passar por todos, mas é bom a descrição, ela é bem extensa, bem escrita assim, né? É bom isso. Algumas nem tanto, mas é bom quando você tem uma descrição. Tem um CRI da Latam aqui, ó, de construção desse hangar e tal. Olha aí, Vila XP e tal. BTLG, ó, o BTLG aí. Edifício Petrobras e tal, vamos passar. Carteira de FIIs, são 2 apenas, KNIP, que nem Raio. Nesse caso, ele já traz aí um pouco do patrimônio e tal. No outro ele não trouxe, poderia trazer aí para deixar uma padronização mais legal no relatório. E é isso, galera. É isso que eu tenho para trazer dos irmãos aí de Santander. Os 2 fundos aí fora do radar, mas que se mostraram interessantes, principalmente o SAD, né, que é o fundo de papel deles aí. Eu achei bem interessante. É um fundo fora do radar, um fundo descontado e que a tendência é só aumentar aí o patamar de distribuição com essa Selic subindo. Fechou, galera? Então, fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!